Não havia muita luz no quarto quando a menina nasceu. As venezianas estavam encostadas para afastar o calor. Só mais tarde, ao dar-lhe o seio, a mãe percebeu que aquilo que havia confundido com uma mancha no meio da testa da filha não era uma mancha, era um olho a mais, que agora, entre os outros dois, a encarava atento. Foi sempre assim depois. Aquele olho central, de íris tão escura quanto as pestanas, parecia sempre mais interessado, mais desperto que os outros. Piscava pouco, pouco dormia, e mesmo sem quase mover-se, parecia alcançar coisas que aos outros escapavam. Talvez, graças a essa visão tão abrangente, desde cedo a menina começou a desenhar. Ninguém lhe deu atenção a princípio. Menina que rabisca pedra com um pedaço de carvão, coisa costumeira. Desenhou primeiro a árvore que crescia atrás da casa, e nem a mãe se surpreendeu. Em seguida desenhou o pássaro que nela se pousava, e a mãe enxugou as mãos no avental, parando para olhar. No outro dia desenhou o gato, e no olhar do gato via-se claro que saltaria para pegar o pássaro. No outro dia, o gato saltou. Ela desenhou o salto. "Essa menina desenha bem demais", disseram todos. E não lhe deram papel, porque papel não havia naquela aldeia, mas lhe deram panos claros, melhores que pedras, e escolheram para ela os mais finos galhos de carvão das fogueiras. A menina ainda desenhou as ovelhas que o pai levava ao pasto, desenhou as serpentes que, enroladas em suas tocas, cobiçavam as ovelhas, e logo em seguida desenhou o pai. "Que retrato tão surpreendente, quase fala", disseram todos. Era verdade. O retrato não falava, mas era como se o fizesse, porque o seu olhar parecia contar a solidão dos pastos de alta montanha e a aspereza da vida e o medo daquilo que na aldeia chamavam lobos, mas era a escuridão do que não se conhece. O pano com o retrato do pai passou de mão em mão, e o marceneiro, a cozinheiro, o lenhador, a bordadeira, o ferreiro, o boticário também quiseram ser desenhados. Posaram imóveis por longos minutos, sem que a menina o tivesse pedido. Ela os olhava, ora erguendo o rosto, ora abaixando-o sobre o tecido, mas aquele seu olho, escuro e brilhante, parecia sempre focalizar algum ponto mais além, alguma secreta transparência que lhe permitia penetrar mais fundo nos modelos. E só piscava no fim, quando a jovem artista sacudia a cabeça e sorria, como a querer desprender-se de alguma coisa alheia que havia visto. Era já moça, e a sua fama de retratista corria o país. Quando o rei mandou chamá-la, foi a pé. No caminho, deixou desenhado atrás de si, sobre uma pedra, um escorpião. Ao chegar, lhe foi dito: "Sua Majestade deseja ser retratado, e o retrato do seu real rosto deverá ser grande e nobilíssimo, para assim ser lembrado pelas gerações futuras." Nada de seus modestos panos para tão elevado trabalho. As mulheres da corte já haviam tecido a tela que lhe serviria, e as tintas vindas da China, e pincéis de pelo de Marta, e cores moídas de pedras preciosas foram postos à sua disposição. Sua Majestade posou, por breves minutos, sem nem tentar a imobilidade. Solicitado por seus secretários, movia-se na poltrona, abandonava e recolhia o cetro, assinava documentos, dava breves ordens. O olho central da artista tudo acompanhava, sereno e firme, como se olhasse um rochedo. Ao cabo de alguns dias, a moça sacudiu a cabeça, piscou repetidas vezes. O retrato estava pronto. Levaram o cavalete com a tela para a sala do trono. O rei se aproximou para olhar.
Mas o que viu era em tudo diferente do que queria ver. O rosto que o encarava com a força vital de uma imagem de espelho traía amargura na boca e dureza no olhar. Nenhuma nobreza emanava daquela figura, embora a coroa havia pedido um retrato. Ele entregava a imagem de um homem consumido pela insegurança e pela ferocidade. Um homem que parecia dizer-lhe: eu sou você. Ali estava alguém que as gerações futuras tratariam de esquecer. Antes de afastar-se 3 passos, o rei já havia dado suas ordens. Que se destruísse o retrato e que se costurasse a pálpebra na testa da moça, fechando para sempre aquele olho misterioso, capaz de ver o que não estava à vista. Quando a moça passou no caminho de volta, o escorpião ainda não havia sido apagado pela chuva. Não demorou muito para a costura cicatrizar, deixando apenas a marca em meia-lua. A moça não estava cega. Como todas, tinha 2 olhos, e como todas, enxergava com eles, mas desenhar? Não. Não quis mais. Durante um tempo, nada fez, além de acompanhar o pai e suas ovelhas nos altos pastos. Deixava-se ficar quieta, olhando as encostas e o vale, como se estivesse vendo outras coisas. Depois, um dia, sacudiu a cabeça, sorriu amplo. Seu olho, agora voltado para dentro, via novamente aquilo que parecia não existir. E a moça começou a contar histórias. Adaptação de um conto de Marina Colasanti chamado O que não está à vista. Narração: Simone Grande. Gravação: Daniel Krotosinski.